Boa noite. Eu espero que esteja tudo bem com você. Mas se não estiver, eu espero que fique com esse vídeo. Está chovendo, mas eu acho que não vai aparecer o barulho da chuva, porque várias vezes eu gravei achando que ia aparecer e não apareceu. Mas estamos num climinha chuvoso, de uma noite chuvosa perfeita para descansar e para dormir e para esquecer todos os problemas que você passou hoje e para descansar de tudo. Vamos continuar a nossa leitura. Deixa eu ver se a Yumi tá aparecendo, acho que sim, né? Vamos continuar a nossa leitura de Orgulho e Preconceito. Talvez muitas pessoas estejam enjoadas desse livro, eu espero que não. Eu acho a leitura dele muito relaxante. E a gente parou no capítulo 10. Então vamos continuar hoje no capítulo 10. E eu acho a leitura assim muito bom, muito relaxante. Se você quer ver pela história, pode ver a parte 1, vou deixar o link aqui. Vou fazer uma playlist, caso alguém queira ver pela história, para poder ir acompanhando. Então vou ter entre voz suave e sussurro aqui. E vamos lá. Sem mais delongas. Capítulo 10. Yumi Baunilha. Capítulo 10. O dia se passou igualzinho ao anterior. A senhora Hurst e a senhorita Bingley passaram algumas horas matutinas com a enferma, que continuava a se recuperar, embora lentamente. E ao fim da tarde, Elizabeth juntou-se ao grupo na sala de estar. A mesa de jogos, porém, não foi montada. O Sr. Darcy escrevia e a senhorita Bingley, sentada ao seu lado, observava o progresso de sua carta e repetidas vezes chamava sua atenção com mensagens da irmã dele. O Sr. Hurst e o Sr. Bingley jogavam piquete e a Sra. Hurst assistia. Elizabeth entregou-se a um trabalho de costura e se divertiu razoavelmente, observando o que se passava entre Darcy e sua companheira. Os ininterruptos elogios da moça, tanto a letra quanto a regularidade das linhas, ou ao tamanho da carta, com uma perfeita indiferença ao modo como seus louvores eram recebidos. Formavam um curioso diálogo e estavam perfeitamente de acordo com a opinião que tinham de cada um deles. Como a senhorita Darcy ficara contente ao receber essa carta? Ele não respondeu. Você escreve incrivelmente rápido. Engano seu, escreva até devagar. Quantas cartas você deve escrever por ano? Cartas de negócios também, como eu as odiaria. É uma sorte então que elas caibam a mim, e não a você. Diga por favor a sua irmã que estou louca para vê-la. Já disse isso a ela uma vez a seu pedido. Receio que você não goste da sua pluma. Deixe-me apará-la para você. Eu aparo plumas de escrever incrivelmente bem. Obrigado, mas eu mesmo gosto de apará-las. Como você consegue escrever com essa regularidade? Ele permaneceu calado. Diga a sua irmã que adorei saber dos seus progressos na APA. E por favor diga a ela que estou extasiada com o desenho que ela fez para uma mesa. E eu acho infinitamente superior ao da senhorita Grantley. Você me permite adiar os seus êxtases e até a próxima carta? No momento não tenho espaço para fazer justiça. Ah, não tem importância. Vou vê-la em janeiro. Mas você sempre escreve a elas essas lindas e longas cartas, Sr. Darcy. Elas costumam ser longas. Mas, se são sempre encantadoras, não cabe a mim decidir. Para mim é uma regra. Aquele que consegue escrever uma carta com facilidade não pode escrever mal. Isso não serve como cumprimento para o Darcy, Caroline, exclamou seu irmão, porque ele não tem facilidade para escrever. Ele sai em longas buscas de palavras de 4 sílabas, não é, Darcy? O meu estilo de escrever é muito diferente do seu. Ah, exclamou a senhorita Bingley. Charles escreve do jeito mais descuidado que se possa imaginar. Deixa de fora metade das palavras e borra o resto. As minhas ideias fluem com tal rapidez que não tenho tempo para exprimi-las. Com isso, as minhas cartas às vezes não transmitem nenhuma ideia aos meus correspondentes. A sua humildade, Sr. Bingley, disse Elizabeth, desarma qualquer crítica. Nada é mais encantador, disse Darcy, do que a aparência de humildade. Muitas vezes não passa de indiferença pelas opiniões.
ou de uma forma indireta de se gabar. E, segundo você, a qual das duas pertence o pequeno ato de modéstia que acaba de executar? A forma indireta de se gabar, pois você tem um verdadeiro orgulho dos seus defeitos de escrita. Considera os frutos da rapidez de pensamento e descuido na execução, o que, se não é uma qualidade, você acha muitíssimo interessante. A capacidade de fazer qualquer coisa com rapidez é sempre muito prezada por quem a possui, e não raro sem qualquer atenção à imperfeição do desempenho. Quando você disse à senhora Bennet de manhã que, se alguma vez resolvesse sair de Netherfield, faria mudança em 5 minutos, disse aquilo como uma espécie de panegírico ao cumprimentar você mesmo. E, no entanto, o que há de tão elogiável numa precipitação que deve deixar por fazer muitas coisas necessárias e não pode ser de nenhum proveito verdadeiro para você ou qualquer pessoa? Não, exclamou Bingley. Já é demais lembrarmos à noite todas as coisas estúpidas que foram ditas de manhã. E mesmo assim, palavra de honra, acho que o que disse de mim mesmo é verdade. E creio nisso nesse momento. Pelo menos, então, não se pode dizer que assumi a minha precipitação desnecessária só para me exibir diante das damas. Tenho certeza que você acreditava naquilo, mas não estou de modo algum convencido de que faria as malas com tal celeridade. Sua conduta seria tão totalmente dependente do acaso quanto a de qualquer pessoa que eu conheça. E se ao montar o cavalo um amigo lhe dissesse: Bingley, seria melhor você ficar até semana que vem, você provavelmente aceitaria o conselho. Provavelmente não partiria. E dependendo das palavras que lhe dirigisse, poderia ficar até mais um mês. Com isso o senhor só provou, exclamou Elizabeth, que o senhor Bingley não faz justiça ao seu próprio temperamento. Revelou agora com maior nitidez do que ele próprio seria capaz. Sou-lhe imensamente grato, disse Bingley, por transformar o que meu amigo diz num cumprimento acerca da brandura do meu temperamento. Mas receio que a senhorita lhe esteja dando um sentido que o cavalheiro de modo algum pretendia, pois, com certeza, ele teria melhor opinião sobre mim se em tal situação respondesse com uma pura e simples negação e saísse cavalgando o mais rápido que pudesse. Mas então, será que o Sr. Darcy consideraria mitigada a precipitação de suas intenções originais pela obstinação em se apegar a elas? Palavra de honra, isso eu não posso afirmar. Darcy vai ter que falar por si mesmo. Você espera que eu explique opiniões que chamo de minhas, mas que eu jamais reconheci, admitindo, porém, que as coisas se passem de acordo com a sua representação. A senhorita há de se lembrar, a senhorita Bennet, que o amigo que supostamente deseja a volta dele para casa e o adiamento de seu plano simplesmente desejou isso. Solicitou isso sem oferecer nenhum argumento em favor de sua justeza. Ceder pronta e facilmente à persuasão de um amigo não constitui mérito para o senhor. Ceder sem convicção não é um cumprimento à inteligência de ninguém. Parece-me, Sr. Darcy, que o senhor nada concede à influência da amizade e do afeto. A consideração por quem solicita muitas vezes pode fazer ceder prontamente a um pedido, sem esperar os argumentos. Não estou falando em particular de casos como o que o senhor imaginou acerca do Sr. Bingley. Podemos também aguardar, talvez, até aparecer uma oportunidade, e então discutirmos a razão de seu comportamento. Mas nos casos corriqueiros, entre dois amigos, em que um deles deseja que o outro mude de sua decisão, sua decisão de menor importância, será que o senhor teria má opinião da pessoa por ceder ao desejo sem esperar as razões para tanto? Não seria mais aconselhável, antes de prosseguirmos com o tema, determinarmos com maior precisão o grau de importância que lhe deva atribuir a tal pedido, bem como o grau de intimidade entre as partes? Sem nenhuma dúvida, exclamou Bingley. Ouçamos todos os pormenores, sem esquecer sua altura e tamanho relativos, pois isso terá maior peso na argumentação. Senhorita Bennet, do que a senhorita possa imaginar. Garanto-lhe que se Darcy não fosse um sujeito tão alto, em comparação comigo, eu não teria por ele nem metade da consideração que lhe dedico. Afirmo que não conheço objeto mais aterrorizante que Darcy em certas ocasiões e lugares, sobretudo em sua casa, domingo à tarde, quando não tem nada para fazer. Sr. Darcy sorriu, mas Elizabeth julgou perceber que ele se ofendera, e portanto reprimiu o riso. Senhorita Bingley ressentiu-se profundamente com a afronta feita a ele, repreendendo o irmão por falar tais absurdos.
compreendo a sua intenção, Bingley, disse seu amigo. Você não gosta de debates e quer dar um ponto final a este. Talvez seja isso. Debates parecem demais com discussões. Se você e a senhorita Bennet o odiarem para quando eu estiver fora da sala, ficarei muito agradecido. E então poderão dizer o que quiserem a meu respeito. O que o senhor pede, disse Elizabeth, não é um sacrifício para mim. E para o Sr. Darcy seria melhor acabar a carta. O Sr. Darcy aceitou o conselho e pôs-se de novo a escrever. Terminada a carta, pediu à senhorita Bingley e Elizabeth que lhe dessem o prazer de ouvi-las tocar. A senhorita Bingley correu alegremente até o piano forte, e depois de pedir delicadamente a Elizabeth que lhe fosse a primeira a tocar, o que a outra recusou com igual delicadeza e maior sinceridade, ela própria se sentou ao instrumento. A senhora Hurst cantou com a irmã, e estando assim entretidas, Elizabeth não pôde deixar de observar enquanto folheava como as partituras jogadas sobre o piano, com quanta frequência os olhos do Sr. Darcy nela se fixavam. Não podiam suspeitar que pudesse ser objeto de admiração de um homem tão importante. E, no entanto, era ainda mais estranho que ele estivesse olhando para ela, porque ela lhe desagradasse. Por fim, só conseguiu imaginar que chamara a atenção dele por ter em si mais coisas erradas e repreensíveis, segundo as ideias dele sobre o que é certo, do que em qualquer outra pessoa presente. Essa ideia não a afligiu. Gostava pouco demais dele para se preocupar com sua aprovação. Depois de tocar algumas canções italianas, a senhorita Bingley diversificou o repertório com uma alegre área escocesa. E logo em seguida o Sr. Darcy, aproximando de Elizabeth, lhe disse: não gostaria, senhorita Bennet, de aproveitar essa oportunidade para dançar um reel. Ela sorriu, mas não respondeu. Ele repetiu a pergunta, surpreso com o silêncio dela. Ah, disse Elizabeth. Eu ouvi o que disse, mas não consegui decidir. Logo quis dizer em resposta. Sim, gostaria, eu sei. Que eu dissesse sim, para ter o prazer de desprezar o meu gosto. Mas eu sempre adorei desamar. Esse tipo de armadilha e confundir aqueles que premeditam desprezo. Resolvi, portanto, dizer-lhe que não quero dançar absolutamente um reel. E agora ouse desprezar-me. De fato, não ouso. Tendo esperado humilhá-lo, Elizabeth ficou pasma com a galanteria, mas havia um misto de doçura e de malícia nos gestos dela, que lhe tornava difícil humilhar quem quer que fosse. E Darcy jamais fora tão atraído por uma mulher quanto por ela. Realmente acreditou que, se não fosse a inferioridade da família dela, estaria em apuros. A senhorita Bingley viu que desconfiou o suficiente para ter ciúme, e sua grande ansiedade pela recuperação de sua querida amiga Jane ganhou certo reforço com o desejo de se livrar de Elizabeth. Ela sempre tentava provocar Darcy a antipatizar com a hóspede, falando do suposto casamento e projetando a felicidade dele em tal aliança. Espero, disse ela, enquanto caminhavam juntos pelo bosque no dia seguinte, que você dê à sua sogra algumas sugestões, quando esse desejável evento ocorrer, sobre as vantagens de manter a boca fechada. E se tiver voz no capítulo, tente evitar que as meninas mais jovens corram atrás dos oficiais. E se é que posso tocar em assuntos tão delicados, tente refrear essa ponta de presunção e impertinência que a sua querida possui. Tem mais alguma coisa a propor quanto à minha felicidade doméstica? Tenho sim. Faça que os retratos do tio e da titia Philip sejam pendurados na galeria em Pemberley. Coloque-os junto ao seu tio-avô juiz. Tem a mesma profissão, como você sabe, só que em campos diferentes. Quanto ao retrato da sua Elizabeth, seria melhor que ele não fosse feito, pois que pintor poderia fazer justiça àqueles lindos olhos? Não seria fácil, de fato, captar a expressão deles, mas a cor, a forma e as pestanas, tão admiravelmente finas, podem ser copiadas. Naquele momento eles cruzaram com os outros passeantes, a senhora Hurst e a própria Elizabeth. Não sabia que vocês pretendiam passear, disse a senhorita Bingley, um tanto confusa com a possibilidade de terem sido ouvidos. Vocês se portaram conosco terrivelmente mal, respondeu a senhora Hurst, ao sair correndo sem nada a nos dizer. Tomando então o braço livre do Sr. Darcy, deixou Elizabeth caminhando sozinha. Pelo caminho só podiam passar 3. O Sr. Darcy logo percebeu a grosseria e se apressou em dizer: essa trilha não é larga o bastante para nós 4. Seria melhor que fôssemos até a avenida. Mas Elizabeth, que não tinha nenhuma intenção de permanecer com eles, respondeu rindo: não, não, fiquem onde estão. Vocês formam um grupo mais do que encantador. Perder-se-ia o efeito pitoresco, acrescentando-lhe uma 4ª pessoa. Adeus. Afastou-se então alegremente, feliz enquanto caminhava,
ante a esperança de voltar para casa em 1 ou 2 dias. A recuperação de Jane já estava adiantando bastante para que fizesse plano de deixar o quarto por algumas horas da tarde. Capítulo 11. Quando as damas se levantaram da mesa após o jantar, Elizabeth subiu correndo até o quarto da irmã e, ao vê-la bem protegida contra o frio, acompanhou-a até a sala, onde ela foi recebida pelas 2 amigas com alegres expressões de boas-vindas. Elizabeth jamais as havia visto tão agradáveis como durante a hora que se passou antes da chegada dos cavalheiros. Tinham uma considerável capacidade de conversação. Podiam descrever com precisão o entretenimento, contar anedotas com graça e rir dos conhecidos com muito bom humor. Mas, a chegada dos cavalheiros, Jane deixou de ser a figura principal. Os olhos da senhorita Bingley voltaram-se instantaneamente para Darcy, e já tinha algo a lhe dizer antes que ele pudesse dar alguns passos. Ele saudou delicadamente a senhorita Bennet. O Sr. Hurst também fez diante dela uma breve reverência, e disse estar muito contente. Mas a efusividade e a cordialidade ficaram para a saudação de Bingley. Ele era só júbilo e atenção. A primeira meia hora foi passada avivando-se o fogo, para que Jane não sofresse com a mudança de ambiente. E ela passou por vontade dele, ao outro lado da lareira, para ficar mais longe da porta. Ele então se assentou ao lado dela, e mal falou com mais ninguém. Elizabeth, ocupada no canto oposto, assistiu a tudo aquilo com muito prazer. Acabado o chá, o Sr. Hurst sugeriu a cunhada a mesa de cateado, mas em vão. Ela soubera que o Sr. Darcy não apreciava o baralho, e o Sr. Hurst logo viu até mesmo seu pedido expresso rejeitado. A cunhada lhe garantiu que ninguém pretendia jogar, e o silêncio de todos pareceu justificá-la. Ao Sr. Hurst, porém, não restava nada a fazer senão esticar-se em um dos sofás e dormir. Darcy pegou um livro. Senhorita Bingley fez o mesmo. Senhora Hurst, ocupada principalmente em brincar com seus braceletes e anéis, participava esporadicamente da conversa do irmão com a senhorita Bennet. A atenção da senhorita Bingley concentrou-se tanto em observar o progresso do Sr. Darcy na leitura do livro dele, quanto em ler o seu próprio. E ela não parava de fazer perguntas ou de olhar para a página do livro que ele lia. Não conseguiu, porém, animá-lo a nenhuma conversa. Ele simplesmente respondia a pergunta e continuava a ler. Por fim, cansada da tentativa de se divertir com o seu próprio livro, ela só escolhera porque era o segundo volume do dele. Abriu um profundo bocejo e disse: "Como é agradável passar a tarde assim. Garanto que não há nada mais divertido do que ler. Tudo cansa menos um livro. Quando tiver a minha própria casa, não serei feliz até ter uma excelente biblioteca." Ninguém respondeu. Ela bocejou de novo, deixou de lado o livro e olhou ao redor da sala em busca de alguma diversão. Ao ouvir o irmão referir-se a um baile com a senhorita Bennet, voltou-se bruscamente para ele e disse: "Por falar nisso, Charles, você está pensando seriamente em dar um baile em Netherfield? Eu aconselharia você, antes de se decidir, a consultar os aqui presentes. Ou estou muito enganada, ou para alguns de nós um baile seria mais um castigo do que um prazer." "Se você se refere a Darcy", exclamou o irmão, "ele pode dormir, se preferir antes de começar. Mas quanto ao baile, já é coisa decidida. E assim que São Nicolau tiver trazido um pouco de neve, vou enviar os convites." "Eu gostaria infinitamente mais dos bailes", replicou ela, "se fossem organizados de um jeito diferente. Mas há algo de insuportavelmente tedioso no andamento normal dessas festas. Seria muito mais racional se a ordem do dia fosse a conversação e não a dança." "Muito mais racional, minha querida Caroline, tenho certeza disso. Mas não se parecia nem um pouco com um baile." Senhorita Bingley não respondeu. Logo em seguida se levantou e começou a andar pela sala. Seu porte era elegante e ela caminhava com graça. Mas Darcy, que era o alvo de tudo aquilo, permanecia inflexivelmente estudioso. Em desespero de causa, tentou mais um esforço, e voltando-se para Elizabeth, disse: "Senhorita Elizabeth, gostaria de convencê-la a seguir meu exemplo e dar uma volta pela sala. Garanto a você que é muito restaurador, depois de ficarmos tanto tempo na mesma posição." Elizabeth surpreendeu-se, mas aceitou de imediato. Senhorita Bingley não teve menos sucesso no que se referia ao verdadeiro objeto de sua cortesia. O Sr. Darcy tirou os olhos do livro. Estava tão admirado com a novidade daquelas atenções quanto a própria Elizabeth. E inconscientemente fechou o livro. Foi logo convidada a juntar-se a elas, mas recusou, observando que só conseguia imaginar 2 motivos para que elas optassem por andar juntas de um lado para o outro na sala. E a sua presença seria um obstáculo para ambos. Que será que ele quis dizer? Estou louca para saber o que ele quis dizer.
e perguntou a Elizabeth se conseguiria compreendê-lo. De modo algum, foi a resposta, mas estou certa de que ele teve a intenção de ser duro conosco, e o jeito mais seguro de desapontá-lo é não perguntar nada. Senhorita Bingley, porém, era incapaz de desapontar o Sr. Darcy no que quer que fosse, e prosseguiu, portanto, pedindo a ele uma explicação sobre aqueles 2 motivos. Não faça a mínima objeção a explicá-los, disse ele assim que ela lhe permitiu falar. Ou vocês escolheram esse modo de passar a tarde porque têm segredos a discutir uma com a outra, ou porque têm consciência de que suas pessoas exibem o melhor de suas belezas ao caminharem. Se for o primeiro, eu seria um completo estouvo, e se o segundo, posso admirar vocês muito melhor sentado junto à lareira. Ah, que horror! Exclamou a senhorita Bingley. Nunca ouvi nada mais odioso. Como podemos puni-lo por 3 palavras? Nada mais fácil, basta a senhorita querer, disse Elizabeth. Todos nós podemos atormentar e punir uns aos outros. Provoque-o e ria dele. Íntimos como vocês são, já deve saber o que ele deve fazer para isso. Mas dou-lhe a minha palavra de honra de que não sei. Garanto-lhe que nossa intimidade ainda não me ensinou isso. Provocar suas maneiras calmas e presença de espírito? Não, não. Sinto que nisso ele ganha de nós. E quando a caçoar dele, não vamos expor-nos. Por favor, aí sem motivo. O Sr. Darcy tem motivos para orgulhar-se de si mesmo. Não é possível rir do Sr. Darcy, exclamou Elizabeth. Isso é uma vantagem extraordinária. E espero que continue a ser extraordinária, pois seria uma grande desgraça para mim ter muitos conhecidos como ele. Eu adoro rir. Senhorita Bingley disse ele. Dê-lhe mais crédito do que a justiça. O mais sábio, o melhor dos homens, não, o mais sábio é o melhor dos seus atos. Pode ser ridicularizado por alguém cujo primeiro objetivo na vida seja pilheira. Espero nunca ridicularizar o que é sábio e bom. Loucuras e bobagens, caprichos e incoerências são coisas que me divertem, sim, eu confesso, e rio delas sempre que posso. Mas suponho que essas sejam precisamente as coisas que você carece. Talvez ninguém consiga isso. Tem sido, porém, o objetivo da minha vida evitar essas fraquezas, que muitas vezes expõem ao ridículo as mais amplas inteligências, como a vaidade e o orgulho. Sim, a vaidade é sem dúvida uma fraqueza, mas o orgulho, onde houver uma autêntica superioridade mental, o orgulho sempre terá os seus direitos. Elizabeth virou-se para esconder um sorriso. Acho que seu exame do Sr. Darcy já acabou, disse a senhorita Bingley. E, por favor, qual foi o resultado? O Sr. Darcy me convenceu completamente que não tem defeitos. Ele próprio admite sem rodeios. Não, disse Darcy, não tenho tal pretensão. Já tenho muitos defeitos, mas não, espero, de inteligência. Não ouso recomendar o meu temperamento. Creio que ele seja um pouco mais intransigente demais. Certamente muito pouco para a convivência do mundo. Não posso esquecer as loucuras e defeitos dos outros com tanta rapidez como deveria, nem as ofensas contra mim. Meus sentimentos não se curvam a todas as tentativas de modificá-los. Talvez meu temperamento devesse ser chamado de ressentido. Quando perco a boa opinião que tinha de uma pessoa, é para sempre. Isso é com certeza um defeito, exclamou Elizabeth. O ressentimento implacável é uma falta de caráter. Mas o senhor escolheu bem o seu defeito. Eu realmente não posso rir dele. Não tem nada a temer de mim. Creio que há em cada personalidade uma tendência a algum mal particular. Um defeito natural, que nem a melhor educação pode superar. E o seu defeito é odiar a todos. E o seu, replicou ele com um sorriso, é adorar interpretar mal a todos. Que tal um pouco de música? Exclamou a senhorita Bingley, cansada de uma conversa que não participava. Luísa, poderia me fazer o favor de acordar o Sr. Hurst? Sua irmã não fez nenhuma objeção, e o piano forte foi aberto. E Darcy, após alguns momentos de recolhimento, não o lamentou. Começava a perceber o perigo de dar muita atenção a Elizabeth. Vou parar por aqui, minha voz tá cansada. Mas assista os outros vídeos e continue nos próximos de leitura. Não sei se eu vou realmente acabar esse livro. Se você quiser que eu acabe, me fala. Porque são muitos capítulos e talvez as pessoas fiquem enjoadas. Mas se você quiser que acabe, fala pra mim que eu acabo. Se quiser que eu leia outra coisa, eu leio outra coisa. Tá bom? Então, boa noite. Eu espero que fique tudo bem, que você esteja melhor. Que você consiga dormir e descansar, e descansar, e descansar. Beijinho, tchau, tchau.